Olá, alunos e alunas do IEBA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júnior e hoje a nossa aula de filosofia é sobre o filósofo Sócrates. Sócrates, que foi uma espécie de divisor de águas no período clássico da história da filosofia ocidental. Os filósofos que vieram antes dele discutiam geralmente sobre a natureza, sobre o mundo, como ele havia se constituído, como ele havia surgido e de que ele havia surgido. Já Sócrates, ele traz o homem para o centro das discussões. E a partir de agora nós iremos conhecer um pouco mais sobre ele. Sócrates nasceu em 470 a.C., em Atenas, na Grécia. Nasceu em uma família humilde, com poucos recursos financeiros. A sua mãe era parteira e o seu pai era escultor, e apresentou ao filho esse ofício, com o qual trabalhou durante a sua juventude. Além de escultor, Sócrates ele servia ao exército ateniense durante 3 temporadas, chegando inclusive a participar da Guerra do Peloponeso, em 431 a 404 a.C. Ele se casou-se com Xantipa, com quem teve 3 filhos. Depois que se aposentou, passou a exercer os dons pelos quais é mais conhecido, o de educador e o de filósofo. Ao contrário dos pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates, que discutiam as questões relacionadas à natureza, como a gente já havia falado anteriormente, Sócrates e os socráticos apreciavam analisar as questões humanas, ou seja, relacionadas ao homem, quanto aos seus valores, as suas verdades e seus fundamentos. Para os socráticos, os homens fariam melhor se investigassem a si mesmos. A verdadeira descoberta estava no interior da alma humana e não fora dela. Ele costumava dizer a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo. Ele instigava, inclusive, os seus discípulos e os seus alunos a fazerem isso, a se investigarem, a conhecerem a si mesmos. O filósofo foi dito por muitos como um homem sábio justamente por assumir não saber de nada. A sua frase mais conhecida é: só sei que nada sei. Isso é uma abreviação da frase completa, que ele dizia o seguinte: só sei que nada sei. E dizendo isso, estou em vantagem em relação àqueles que pensam que sabe de alguma coisa. Estudos indicam que, ao confirmar a sua ignorância, Sócrates demonstrava um tipo de sabedoria. Ele tinha como foco unir o saber ao fazer. Não há registros e obras escritas por Sócrates. Naquela época havia uma dificuldade em guardar material escrito. Além disso, relatos apontam que ele considerava a tradição oral mais importante. Sócrates confiou seus estudos aos seus discípulos. Isso significa que o que realmente se sabe sobre ele é por meio dos seus alunos, entre os quais estão Platão, Xenofonte e Aristófanes. Dentre os 3 que eu citei, o que mais se destacou foi Platão. Em relação aos métodos de Sócrates, para alguns estudiosos, o método socrático, que tem como o princípio construir o conhecimento em vez da mera transmissão de ideias, é uma das melhores formas de ensino já concebidas. Ele entendia que ele mesmo não ensinava nada a ninguém, ele apenas fazia as pessoas pensarem por conta própria. Sócrates considerava-se uma espécie de parteiro das ideias. Ou seja, ele fazia com que as pessoas parissem as suas próprias ideias. Podemos dizer que o método de diálogo socrático é resumido em 2 passos. Primeiro deles temos a maiêutica. Mas que termo é esse, maiêutica? Maiêutica é o mesmo que parir, dar luz a um filho. E neste caso, o termo maiêutica ele vai ser utilizado porque Sócrates, assim como a mãe dele era parteira, ele também assumiu esse ofício, mas não de parir filhos, mas sim de parir ideias. Era uma forma de fazer sucessivas perguntas com o mesmo assunto, a fim de chegar a um conceito ou uma definição sobre algo. Bom, ele questionava muito
as pessoas quanto a um determinado assunto, fazendo-as com que elas raciocinassem ainda mais quanto aquele tipo de assunto, aquela temática que estava sendo discutida, certo? Fazendo com que o seu raciocínio, a sua argumentação fosse mais consistente. Outro método de Sócrates é a ironia, que na verdade é uma espécie de figura de linguagem. Era uma forma de mostrar ao seu interlocutor que a resposta que a pessoa julgava estar correta era na verdade um engano. Ele, de uma certa forma, forçava o seu interlocutor a pensar que ele estava equivocado quanto aos seus argumentos. Já ao final da sua vida, Sócrates ele foi acusado de ser ateu e de se associar aos sofistas, ensinando os jovens a serem selvagens e desrespeitosos, e com isso corrompendo a sua juventude. Também foi acusado de ser contra a democracia, por estimular as pessoas a pensarem, questionarem as regras e desenvolver o lado intelectual. O Conselho dos 500, órgão político democrático ateniense, condenou Sócrates à morte, por ele não ter acreditado nos deuses da cidade. Porém, ele poderia ter uma outra opção de pena. No caso, ele preferiu a morte do que desmerecer toda a sua capacidade filosófica. Com isso, em 399 a.C., Sócrates optou por acabar a sua vida, a sua própria vida, após ingerir um copo de cicuta. Cicuta era uma espécie de veneno mortal. E aí foi através disso que Sócrates pôs fim em sua vida. Isso aos 70 anos de idade. Aqui foi selecionado algumas frases que são muito conhecidas do filósofo Sócrates. Bom, uma delas é a seguinte: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Outra frase, ele dizia o seguinte: existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. A sabedoria começa na reflexão. Ele também dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. Só quem entende a beleza do perdão pode julgar os seus semelhantes. Aquele que quer mover o mundo, que primeiro mova a si mesmo. Bom, essas são algumas frases muito conhecidas do filósofo Sócrates. A partir de então, eu peço a você, estudante, que pesquise mais sobre este filósofo, que é muito importante para a história da filosofia ocidental. Este é o meu pedido. Estudem, pesquisem um pouco mais sobre Sócrates, tá certo? Um filósofo muito importante para o nosso conteúdo de filosofia. Bom, por hoje é só. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.